Isto é Rasgar Ideias, o podcast do Notícias LX. À segunda-feira, arrancamos a semana a puxar pelo cérebro. Ora bem, hoje mais um episódio do podcast Rasgar Ideias. Hoje o Rasgar Ideias vai ser dedicado a um tema da atualidade, a lei dos estrangeiros. Antes do mais, indicar os membros do painel que hoje nos vão fazer companhia. Portanto, à vossa direita, Oliveira Dias, ao centro, Lourdes Gonçalves e à esquerda, o José Manuel Graça. O José Manuel Graça. Era só para ver. Ora bem, Lei dos Estrangeiros é o tema de hoje, como eu disse. Estamos aqui a gravar esta edição no dia 30 de julho e será publicada amanhã. Mais uma vez, deixar aqui os nossos agradecimentos à Câmara Municipal de Mafra, que nos permite ter estas condições, os equipamentos e o local para gravarmos os nossos podcasts. E terminadas estas apresentações, vamos iniciar então a conversa de hoje sobre a Lei dos Estrangeiros. E começar, como sempre, por quem está ao centro. E quem está ao centro hoje é Lourdes Gonçalves. Lourdes Gonçalves, obrigado por ter vindo. Boa tarde, António. Cumprimentar os colegas de painel, o Oliveira Dias, o Graça, por podermos compartilhar aqui as nossas opiniões sobre esta nova lei dos estrangeiros que apareceu assim de repente, um bocadinho fora do programa eleitoral do governo, mas com uma urgência enorme. Eu não sou jurista, como vocês sabem, eu sou gestora de empresas, por isso, em termos jurídicos, não vou abordar muito a lei, vou apenas tocar aqui em 4 ou 5 pontos que a lei fala e, como sou a primeira, vou falar mais tempo e vou falar mais sobre a lei, deixando para os colegas depois mais em jeito de comentário, se calhar. A primeira ponto é a entrada e controle nas fronteiras, por isso vai haver um registro de controle nas nossas fronteiras. O segundo ponto é a extinção daquilo que foi a manifestação de interesse que os imigrantes usavam muito para poderem trabalhar nas empresas, que isso, assim que entravam em Portugal, havia este documento que era a manifestação de interesse, que era assinado pela entidade empreendedora e também pelo imigrante, que já deixou de existir. Depois o terceiro tem a ver com os vistos de trabalho, apenas para altamente qualificados, ou seja, esta lei promove uma imigração mais qualificada. Depois o quarto tem a ver com o reagrupamento familiar. O que é que acontece nesta nova lei? O reagrupamento familiar só é possível ao fim de 2 anos de estar em Portugal ou de ter a residência em Portugal. E depois, por último, a quinta, a nacionalidade acaba por ser mais difícil, mas é revogável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se cometer algum crime, e aqui esta lei dos estrangeiros está ligada à lei da nacionalidade, quer dizer que quem adquiriu a nacionalidade portuguesa, se cometer um crime e que esse crime seja grave, aquilo que acontece é que essa pessoa pode voltar ao seu país. Naquilo que é a nova unidade de fiscalização, claro que vai existir uma equipa que vai fazer esse controle. O Sr. Presidente da República recebeu a lei, ele é mais do que jurista, é um professor de Direito, conceituado no nosso país, deve ter feito as suas anotações profissionais, digamos assim, e enviou para o Tribunal Constitucional. Qual é as duas questões que se levantam aqui? Uma que tem a ver com o reagrupamento familiar, se isto por lei é ou não é constitucional, e o segundo, se nós podemos escolher imigrantes, ou seja, imigrantes de primeira com qualificação, imigrantes de segunda sem qualificação. E são estas duas notas sobre as quais nós observamos que pode haver mais divergência jurídica sobre estas duas questões. E disse. Ok, obrigado. Vamos agora passar então ao Manuel Graça
Manuel Graça, boa tarde. Muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, Lourdes Gonçalves, Oliveira Dias e a si, António Tavares, o promotor desta ideia e deste podcast. À Câmara Municipal de Mafra, por continuar a poder-nos disponibilizar este local, num local extremamente aprazível, que é este Palácio dos Marqueses de Fronteira. Dizer que, depois do que a Lourdes aqui elencou, o conjunto que hoje se coloca à discussão da lei dos estrangeiros será mais para abordar a questão das críticas que, entretanto, foram dirigidas a esta lei e que levou o Presidente da República a endereçar a lei a uma observação e pronunciamento do Tribunal Constitucional. As próprias críticas que foram mais divulgadas são aquelas que este diploma que o Governo resolveu apresentar à Assembleia da República e que mereceu o voto favorável do Chega e da IEL a acompanhar a AD, é um diploma que não estava no programa da própria AD. Portanto, quem foi votar no dia 18 de maio, se tinha alguma consideração por este tema, saiu defraudado. Este tema não esteve no ato eleitoral em que os portugueses e aqueles com direito a voto residentes no território nacional e estrangeiro, mas com o mesmo direito, votaram. Não estava. Mas este atual governo resolveu levar a lei por diante e deu ao Partido Chega a oportunidade de dizer que a lei era deles. E não veio até agora Luís Montenegro dizer não. Aliás, o não perante o Chega vale o que vale. Uma outra grande crítica que está é que não foram feitas audições aos constitucionalistas e, pasme-se, esta lei endereçou ao Conselho Superior de Magistratura uma audição prévia no prazo de 48 horas, o que levou o Conselho Superior de Magistratura ao não pronunciamento. Exatamente porque isto foi uma invenção deste atual 25º Governo e, portanto, deixou a representação às associações de obrigação ao pronunciamento. Deixou os Conselhos Superiores de Magistratura e também a própria unidade de estrangeiros, a unidade de polícia de estrangeiros de pronunciamento obrigatório, sem pronunciamento. São este conjunto de dúvidas, para além de outras que a Lourdes Gonçalves também já elencou, que levou o constitucionalista, professor de Direito, Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República, a enviar a lei ao Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional esse que terá aqui duas observações. A primeira observação é, independentemente daquilo que cada um dos juízes seja o seu entendimento sobre esta lei, é confiar naquilo que a Constituição da República Portuguesa determina em relação à matéria de direitos e deveres. E este é o primeiro pronunciamento que o Tribunal irá fazer, não só sobre esta lei, como qualquer outra. É óbvio que, caso de haver dúvidas, os juízes, e já não é a primeira vez, podem pronunciar-se e, com certeza, o irão fazer. Mas nunca contra o arrepio da própria lei fundamental. E essa lei fundamental é o direito da defesa das pessoas e das famílias. Por enquanto, disso. Ok, obrigado, Manuel Graça. Agora fica na calha o Oliveira Dias. Oliveira Dias, boa tarde. Boa tarde, António. Dizer? Boa tarde, António. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel, o José Manuel Graça e a Lourdes Gonçalves, e as pessoas que nos veem e ouvem lá em casa também. Eu só pela intervenção dos meus colegas tinha uma série de coisas para dizer antes de chegar às minhas. Ainda bem. Posso não ter tempo para isso tudo. A minha capacidade de síntese não é muito grande, mas eu vou tentar aqui, em breves pinceladas, dizer aquilo que penso. Começar aqui pelo José Manuel Graça. Eu não me recordo se a manifestação de interesse estava no programa do governo do PS. Não me recordo. Se não estava, então é argumento que o não estar nos programas de governo, das candidaturas que se apresentam, não é argumento. Portanto,
para o lixo. Relativamente à consulta dos órgãos aos quais é obrigatório fazer essa consulta. Na realidade, uma coisa que me espantou muito foi publicitar-se que, esta lei nem sequer foi objeto de consulta obrigatória. Dei-me ao trabalho então de ver isso. E, de facto, não foram 48 horas, foi um dia. Foram 24 horas que deram ao Conselho Superior de Magistratura ou ao Procurador da República. Essas consultas obrigatórias, a Comissão da Assembleia que trata destas coisas deu um dia para se pronunciarem. Bom, a lei não estipula, vejam bem o que eu vou dizer, a lei não estipula em que prazo, ou qual é o prazo que deve ser dado para se pronunciarem. Portanto, formalmente, esta obrigação está cumprida. Não tenho nenhuma dúvida acerca disso. E o Sr. Presidente da República, atenção, não o Sr. Constitucionalista, o Sr. Presidente da República, porque tenho muitas dúvidas quanto à competência constitucional de Marcelo Rebelo de Sousa, porque ainda me recordo que a regionalização foi a referendo porque ele conseguiu convencer o António Guterres a fazê-lo. E isso é inconstitucional. Referendar matérias constitucionais é inconstitucional. E foi o professor de Direito Constitucional que enganou o António Guterres, da altura, Primeiro-Ministro, a fazer esse referendo. Portanto, aí também, quando falo do Marcelo Presidente. E o Sr. Marcelo Presidente, tenho a certeza que também não tem essa dúvida. Aliás, ele não suscitou a questão das consultas obrigatórias. Portanto, por aí também estamos arrumados. Relativamente àquela matéria, que essa sim pode ser merecer alguma controvérsia, é o reagrupamento só poder ser acionado ao fim de 2 anos de permanência em Portugal, legalmente. Não podia ser de outra maneira. Ora bem, este instrumento do reagrupamento familiar, a primeira vez que eu ouvi falar nele foi no Tratado de Lisboa, para refugiados e exilados políticos. Não percebi muito bem porque é que se foi buscar este instrumento a este tratado internacional e plasmou-se na lei ordinária em Portugal, designadamente para os imigrantes. Vocês vejam, se eu, enquanto Estado português, der autorização de residência e trabalho legal a uma pessoa, então não é só uma pessoa, é essa pessoa e a família toda. Estamos a falar de coisas completamente distintas. Completamente distintas. Não me consta que os imigrantes portugueses que tenham ido, a nossa diáspora, não é? Que tenha exigido um reagrupamento familiar com esse argumento, bem, estou a trabalhar aqui na Venezuela, quero que a minha família venha para cá. As coisas não funcionam exatamente assim. Portanto, poderá ser aí, mas mesmo assim tenho dúvidas que esses 2 anos sejam um atentado aos direitos, liberdades e garantias do cidadão, de tal forma que fira ou que tenha aqui algum prurido constitucional. Não me parece que vá acontecer isso. Quanto, e aqui mais uma vez não, agora, referindo-me aqui a uma das questões que a Lourdes Gonçalves referiu, era o que faltava. Se Portugal não pudesse determinar quem é que cá entra dentro, quer dizer, era como eu estou em minha casa e não ter o poder de definir quem é que entra em minha casa. Não pode ser, não é? E depois é aquela rábula, entre alguém que é rico e alguém que é pobre, quem é que eu vou querer ao pé de mim? O pobre? Bom, só por caridade cristã, porque para ajudar e fomentar a evolução do país e a dinâmica da economia do país, tem que ser aqueles que podem ter algum poder de investimento, portanto... Mas a questão não se coloca a esses termos, que não, o rico pode tudo e o pobre não pode. A questão não é essa. O que a lei vem impor, porque não impõe, que é uma coisa que é quase crime de lesa pátria, é autorizar alguém a vir para o país e não exigir que tenha meios de subsistência no nosso país. Isso é uma coisa absolutamente inacreditável. Eu nem sequer sabia que isso era assim. É. Mas só em Portugal. Eu acho que é o único país da Europa e dos Palopes que não exige que quem vem com autorização tenha que ter meios de subsistência, não é? Para não acontecer como aquele cidadão que veio de Santo Tomé há 3 anos ali para o talude militar de Loures, a ganhar o ordenado mínimo nacional e na altura ninguém lhe explicou que com o ordenado mínimo nacional não tem meios de subsistência para estar em Portugal. Então teve que ir ali para o talude. Portanto, é isto que tem que se explicar às pessoas. Venham, mas têm que... E mais, eu dei-me ao trabalho de ir ver as legislações só dos Palopes, e da Índia e do Paquistão também, em matéria de nacionalidade. Bom, porquê? Porque tivemos aqui o presidente de um grande país, Palop, em Portugal, que foi ao Palácio de Belém dizer, bom, estamos muito preocupados,
porque querem alterar a lei de estrangeiros, porque com 5 anos qualquer estrangeiro pode pedir a nacionalidade portuguesa e agora querem aumentar isso para 10 anos. Isso preocupa-nos. Ora bem, este presidente deste país, Angola, tem esta regra no país dele. Em Angola é preciso ter 10 anos para se pedir a nacionalidade. Então, e preocupa-o, eu pensava era que fosse ao contrário, que ele ficasse preocupado por nós sermos tão pouco exigentes. Então, no momento em que nós passamos ao nível de exigência que eles têm, a reciprocidade em direito internacional é muito importante. Reciprocidade. E a reciprocidade não existe. Estão a ver? Todos os países PALOPs é 10 anos. Todos não. Há 2 que é menos, é 5 anos, mas não aceitam a dupla nacionalidade. Portanto, não estamos a jogar no mesmo tabuleiro. Mas, nós para os PALOPs, até vamos exigir não 10, mas 7. Portanto, vamos aqui fazer uma distinção positiva para eles. Agora imaginem vocês, a Guiné-Bissau nem sequer exige que se fale português para adquirir a nacionalidade guineense. Então temos esta possibilidade de alguém que não fala português, porque eles têm 24 línguas, portanto basta uma língua, que falem uma língua que eles lá têm, menos o português, para poderem pedir a nacionalidade. Ora, este nacional passa a integrar os PALOPs, vem a Portugal sem saber falar português e vai pedir a nacionalidade portuguesa. Quer dizer, isto não faz sentido. Disse. Obrigado Oliveira Dias, foi contundente, mas aqui os restantes membros do painel também ficaram com alguma sede. Ficaram, mas eu já vou dar uma pinga d'água. Lourdes Gonçalves. Isto foi tipo, eu percebo que agora o calor está imenso, isto foi tipo uma salada onde se meteu tudo e mais um par de chouriço e pronto, e está feita a salada. O Oliveira Dias trouxe aqui uma panóplia de coisas. Deixar-me 2 notas que eu acho que é importante dizer. Os imigrantes, quando partem para procurar uma vida melhor e melhores mas como é que viver debaixo da ponte é viver melhor? Os portugueses, em 1960 e 1970, fizeram uma saída de Portugal enorme para países como a França, como a Suíça, não foram e viver etc. para debaixo da ponte. E esses mesmos portugueses saíram com a 4ª classe e se calhar alguns nem a 4ª classe levaram. E eu não vi esses países onde eles foram trabalhar fazerem uma discriminação dos portugueses. Por isso, acho que Portugal é um país de acolhimento e, como tal, deve ter o mesmo acolhimento que tem na sua lei, deve de a praticar. E Portugal está referenciado como um país de acolhimento. E é assim que nós devemos continuar. Se nós só queremos em Portugal, se nós só queremos em Portugal a Madonna, só queremos em Portugal as atrizes com dinheiro, só queremos em Portugal os jogadores de futebol, então nós estamos a fazer uma escolha na imigração. Isso é a parte e isto musical. é Isso é a parte inconstitucional. Por isso esta lei, é muito bem, que foi para o Tribunal Constitucional, vai chumbar. é uma lei que efetivamente está ferida de legalidade. Ponto final. Essa agora. Disse. Eu bem. disse. Então vamos passar ao Manuel Graça a ver o que é que ele disse o também. O que é que ele disse, não é? O que ele disse é que o Lourdes Gonçalves consegue ter esta abrangência e tocar aqui em vários pontos que também poderiam ser alguns da minha resposta. Mas não deixo de frisar e acompanhar uma parte daquela intervenção do Oliveira Dias quando, citando uma rábula conhecida, eu é que convido as pessoas que quero para dentro de minha casa, claro. E também, se tiver que escolher entre o pobre e o rico, se calhar acompanharei o rico. Bom, eu espero que aqueles que continuam com esta lei agora proposta a vir para Portugal, mas que têm acima de 500 mil euros, €500 mil, para poderem chegar aos vistos Golden, me convidem. Eu também gostaria de estar a morar em Melides, ao pé da Nicole Kidman, ao pé da Sharon Stone, ao pé do George Clooney e outros por aí fora. Também gostava de lá estar e, portanto, estou à espera, enquanto português, ser convidado para essa mesma casa. Mas parece que não me conhecem. Só conhecem Portugal pelo belo sol, pela bela praia, pelo belo peixe. Mas também não vão aprender português. Não vão aprender português, de facto. Aqui os artistas têm uma linguagem universal. Têm uma linguagem muito própria. É como aquela linguagem dos pés do futebol. Disse. Ok. Bom, então? Agora sou eu. Eu ainda vou confirmar se a Nicole Kidman e o George Clooney se pediram a nacionalidade portuguesa. Eu acho que não pediram, mas vou confirmar isso, não é?
Estamos a falar de turismo. Estão a confundir. E podem estar cá. É turismo. Estamos a confundir as coisas. Eu estou a dizer que Mas eu esclareço. aceitamos toda a gente desde que haja condições de reciprocidade. No mínimo ter as regras que os países de origem também têm. Toda a Na gente. Índia, por exemplo, são precisos 12 anos para pedirem nacionalidade. Não estão na E não Europa. aceitam dupla nacionalidade. Portanto, estão o na indiano que queira Europa. pedir a nacionalidade portuguesa tem que renunciar à sua nacionalidade de origem. Não estão na É Europa. disto que estamos a falar. E depois há aqui uma coisa que também é incontornável. Vocês já percebi que não se incomodam nada, são como o Fernando Pessoa, já aqui falei dele no podcast anterior. Se o estrangeiro invadir Portugal não me afeta nada, diz que não me incomodem. Para vocês, estou quase de certeza que 50% de estrangeiros em Portugal ou 60% não vos incomoda nada. A mim, tudo o que seja acima dos 20% incomoda-me muito. Oliveira, nós Incomoda-me e muito. tínhamos empresas que não E depois funcionavam. não consigo compreender Não, como é as que para vocês é empresas não normal. funcionavam. Como é que para vocês é normal alguém vir para Portugal Nós legalmente precisamos. sem ter condições de subsistência. A economia E depois portuguesa temos a nossa precisa de mão segurança de obra. social a cuidar dessa gente. Não. Portanto, estamos a cuidar dos problemas sociais dos outros países. Não, Oliveira Desculpem lá, Dias, mas nós isso temos empresas que precisam de só mão se de nos obra. A dispensarem. nossa economia Isso é estafado. Então. Isso é outro argumento estafado. Não o é. ponto mais alto da história de Portugal foram os descobrimentos, éramos 500 mil de portugueses. Pronto. 500 mil. Então, Hoje somos muito mais. se vamos falar E do agora Vasco veio-me da Gama, dizer, é uma outra que a nossa história. economia precisa de 4 E milhões, de precisa. 5 milhões, de 6 milhões. E precisa. Então prefiro não os ter cá. Prefiro uma economia pobrezinha, mas com portugueses. E precisa. E quanto é que pagam Disse. esses empresários que querem os trabalhadores paquistaneses, etc.? Sim, Quanto é que eles estão dispostos a pagar? É esse evidente. o tema É hoje. evidente. É evidente. São estrangeiros. Mas atenção, a lei de estrangeiros Para é esse para efeito já todos. são estrangeiros. A lei de estrangeiros é para o estrangeiro rico e é para o estrangeiro pobre. Não é só para uns e para outros. Até porque os vistos gold isso acabou. Não Isso acabou. Não Acabou. Isso não acabou, vai acabar com a lei de estrangeiros. Porque esta lei é universal. Não é só para uns, isto é para os caso bons para e para os dizer. maus, para os ricos e Então para os vamos ao pobres. tacho. Isto é caso para dizer Portugal de portas abertas com trancas por dentro. Pois, Pronto, é isto. pois. E então vamos ao tacho, porque alguém mexeu no tacho e eu suponho que esta semana haverá temas bastante interessantes. Vamos então ao Mexe no Tacho. Arrancamos para o... E esta semana, quem mexe no tacho? E então entramos agora na rubrica Quem Mexe no Tacho e o primeiro a intervir é o Oliveira Dias. Oliveira Dias. Muito obrigado, António. E esta história do quem é que mexe no tacho faz-me lembrar quando se fala em economia, não é? E tudo serve para justificar a economia, caso para dizer quem é que está a mexer no meu tacho. Disse. E fica-se por aí, Disse. Sim, chega. por aí tudo bem. E Então chega. vamos passar Quer que ponha então mais chouriços? à Lourdes Gonçalves. Lourdes Gonçalves. Agora o Oliveira teve muito bem. Não foi? Agora foi. Eu vou pegar na economia, até porque esse Ministério da Economia era coisa de outro tempo. Porque agora o Ministério da Economia faz parte da coesão social, ou seja, já não temos Ministério só da Economia. Por isso, só por aqui se vê qual é o interesse sobre a economia em Portugal. Mas tirando isso, esta semana aparece uma decisão do Governo sobre... O Governo anunciou a redução do IRC dos 21% para 17% até 2028. O que é que isto significa? Que significa que as empresas que pagam IRC vão ter um imposto diminuído nas suas receitas ao longo destes anos. Qual é a questão que se levanta e que tem sido muito discutida? É que efetivamente não são as pequenas empresas nem as médias empresas que vão ter o benefício grande, digamos assim, de este imposto, mas são as grandes multinacionais e as empresas tecnológicas que acabam por ter aqui um benefício maior, porque efetivamente as suas receitas financeiras também são maiores. Então, posto isto, quem mexe no tacho, que é esta a rúbrica, já percebemos que não é o Ministério da Economia que está a mexer no tacho, mas quem está a mexer no tacho é o Ministério do Tesouro, ou seja, as finanças em Portugal. Ok, e agora o Manuel Graça e o seu tacho. A minha colega de painel, Lourdes Gonçalves, acaba por apelidar o extinto Ministério da Economia como
o novo Ministério das Finanças, mas eu acho que não. Passa a ser o Ministério da Despesa para todos os portugueses. Também. Porque alguém vai ter que pagar esses impostos que vão deixar de ser recebidos no território nacional. Mas por falar em território nacional, eu peço aqui a vossa compreensão para ser um bocado disruptivo em relação a quem mexe no tacho. Porque vou falar de algo que tarda em ser reconhecido pelo governo que atualmente governa Portugal. Não estou a falar do a péssima gestão do Serviço Nacional de Saúde e tantas outras situações como essas. Estou a falar do que se passa em Gaza. Estou a falar daquilo que se passa num território onde, independentemente de quem quer dizer-nos que há imagens manipuladas, há uma realidade que é testemunhada por muitos países internacionalmente que o têm verificado e que estão contra aquilo que é a gestão feita por um país chamado Israel, que foi e que deveria ser um país que deveria dar o exemplo daquilo que deveria ser a humanidade para todas as raças que existem no mundo, pelo aquilo que eles próprios sofreram, pelos ataques de Hitler e pelo Holocausto que sobre eles foi abatido, pois são os primeiros exatamente a fazerem, se não o mesmo que Hitler fez, ainda pior. E isto nem uma palavra do governo português se conhece. É um governo que anda ao sabor da corrente. Aliás, Portugal é um país do surf e aqui em Mafra, por excelência, mas isto é só uma analogia. É que, de facto, parece que andamos a surfar e não nos preocupamos com a tempestade que aí vem. Portugal deveria ter, enquanto país europeu, enquanto país humanista, um dos mais antigos da Europa, deveria ter, era a exigência de uma palavra em primeiro lugar, e não a tem. Isto para... não a teve em Timor, recordemos este tristíssimo episódio, não a teve em Timor, e não a tem agora em Gaza, disse. Obrigado, Manuel Graça. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Hoje este programa foi mais vivo. Também tem que ser assim. Agradecer a todos a presença, agradecer mais uma vez à Câmara Municipal de Mafra, que tornou possível este episódio, que tornou possível este programa. E voltamos para a semana para mais um episódio do Rasgar Ideias. Vivinhos e quentinhos. Isto é Tema. calor. Tema. Ai, Oliveira, você pica-nos. É. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.